Nós vamos começar o estudo da composição. Mas antes de a gente iniciar de fato como é que a gente constrói uma imagem para a gente pintar, como é que a gente vai pensar sobre ela, primeiro a gente tem que entender quem são os elementos da imagem. Então a gente vai acabar dividindo esse nosso estudo em duas partes. Primeiro, vamos reconhecer esses elementos visuais, os elementos da pintura. A gente vai falar aqui de pintura. E depois a gente vai pensar na composição. Então, antes de chegar no fim, a gente vai voltar um pouquinho para o começo. Então, não dá para eu falar com vocês de composição sem apresentar a vocês quem são os elementos que fazem essa ordenação da imagem. Quem são eles que estão ali para contar a história para a gente. Uma história visível, do mundo visível, ou não, uma história abstrata. A gente vai aqui usar a tinta, a técnica da aquarela, mas nesse caso aqui ela vai ser coadjuvante. A gente tem falado muito de aquarela, falado e estudado bastante, mas isso aqui a gente tem que lembrar que pintar é uma junção de várias ferramentas. Eu vou vou absorvendo, eu vou me munindo dessas ferramentas, eu vou organizando elas para que eu possa criar a minha própria obra. Uma das ferramentas da pintura são as técnicas. Eu tenho a técnica da aquarela como a minha ferramenta de pintar e uso ela principalmente para me expressar. Entendo essa técnica e procuro entender cada dia mais. Agora, não é só disso que faz uma composição, um trabalho, uma imagem. Eu preciso também pensar nos elementos. Aliás, o desenho é outra ferramenta. Se eu quero desenhar muito bem o meu mundo visível, a realidade que está no meu entorno, eu tenho que ter essa ferramenta do desenho bem treinada. Se meu objetivo é só criar manchas, basta a técnica que eu mais desejo e saber de composição, de organização da imagem. Então são vários estudos que vão além da técnica, para a gente poder entender o processo e poder ser autônomo na hora de criar. Eu gosto muito dos escritos da Feigenstrauer. Eu tenho esse livro aqui como meu ponto de partida para esses estudos. A gente pode estudar os elementos da pintura com outros teóricos também, mas eu vou usar as teorias da Feigenstrauer, que são as que eu me sinto mais confortável, as que eu gosto de conversar sobre, e acho ela muito didática. Então, quem tiver interesse, o livro chama Universos da Arte, de Feigenstrauer. Eu vou deixar na bibliografia para vocês consultarem, o meu aqui, na época que eu estudei, ele não existia mais, e agora a gente já tem outras edições, então já tá mais fácil. Eu tive que tirar a Xerox, estava esgotado, então eu acabo trabalhando com a minha Xerox aqui, que tá bem usada, tá toda aqui em preto e branco e tal, mas ela está estudada. E a partir dos conceitos que ela apresenta é que eu vou apresentar a vocês. Então eu vou fazer uma ponte entre o que está escrito aqui no livro da Feigen e o que a gente vai vivenciar usando a técnica da aquarela para exemplificar. Então vamos lá. Deixa eu tirar aqui o livrinho para a gente pensar. Quem são os elementos visuais? Quem são eles? Como é que a gente pode começar? A Feigen fala pra gente que os elementos visuais são linha, superfície, volume, luz e cor. Quem são esses elementos visuais? Esse é o nome que a Feigen dá para a gente poder pensar no que vai conter a nossa imagem. E a gente vai falar aqui de pintura. Tá? Eu sou formada em pintura, então eu me sinto mais confortável em conversar sobre os elementos da imagem. Dentro da arte, a gente vai ter vários meios de se expressar, ainda vários meios visuais de se expressar. A gente pode pensar na fotografia, no desenho, na gravura, na pintura, e enfim, e outras técnicas que vão, colagem, enfim, tem vários modos da gente pensar a imagem. Isso aqui vai ser um ponto de partida para todos esses outros recursos imagéticos de expressão que a gente tem conhecido hoje, e talvez coisas novas que vão surgindo, até meios digitais. Entendendo isso, funciona muito bem. Então, aqui, e o mais interessante é que a Feigen não tem uma imagem figurativa, Ela começa, só para contextualizar um pouquinho. A Feigenstrauer é uma artista que veio da Polônia. Ela não é natural do Brasil,
mas ela foi uma artista brasileira, porque ela viveu muitos anos aqui e ela estudou aqui no Rio de Janeiro, no MAM, no Museu de Arte Moderna. Tinha lá uns ateliês de gravura. Ela estudou com os artistas, né, mais de ponta, mais vanguardas da época, e ela ganhou um prêmio da Bienal de Veneza. Esse prêmio, ela era uma artista, digamos, ainda desconhecida, mas ainda estudante, né, estudante desses cursos livres do MAM, e ela ganhou, assim, participou do prêmio participou da Bienal de Veneza, ganhou o prêmio, e ela ficou, assim, até assustada com o prêmio que ela ganha numa gravura. Ela é muito conhecida pela técnica da gravura e serigrafia, mas ela também tem um trabalho lindíssimo em aquarela, e todo o trabalho bem maduro dela é abstrato. Então ela está trabalhando puramente com esses elementos visuais. Quando a gente fala da abstração, a gente está conversando diretamente com esses elementos, que é a linha, a superfície, o volume, a luz e a cor. Quando a gente vê uma imagem figurativa, a gente vai pensar nesses elementos através de uma história narrada. Às vezes a gente tem até um pouco de dificuldade de enxergar esses elementos porque eles estão velados por uma história. Quando a gente tem um trabalho abstrato, esses elementos estão extremamente expostos a nós. Mas se a gente não conhece os elementos, a gente fica com um problema de diálogo com aquela imagem. Então, às vezes acontece da gente não gostar de uma pintura abstrata e preferir uma pintura figurativa porque a narrativa é mais rápida. Ela está contando uma história pra gente. A gente não está pensando exatamente nos elementos visuais. Ele vai pensar de modo secundário, talvez. Não há mérito nem demérito. É uma coisa diferente da outra. Eu continuo criando imagens figurativas. Eu gosto muito. Mas penso nesses elementos para eu poder criar minhas obras. E quem não quer contar história através de uma imagem figurativa pode contar uma história através da organização apenas dos elementos, expô-los ao máximo. Então é isso que a gente vai pensar. Então, quem é a linha, né? A gente tem outros artistas que trabalharam muito com a linha. Tem um tratado praticamente do Kandinsky. O Kandinsky já foi um artista um pouco anterior a Feigl Streuer. Ele é um dos primeiros a criar a abstração. E aí a gente tem o Kandinsky lá como um nosso precursor, né, desse pensamento abstrato. E ele tem um livro chamado Ponto e Linha sobre Plano, que fala somente da linha, do jeito de desenho, da forma, mas do elemento visual, tá? É uma outra abordagem e ele fala só da linha. Se alguém quiser aprofundar mais o estudo, tem esse livro aí. Então, quem é a linha? A linha, segundo Kandinsky, é o ponto em movimento. Então, eu coloco a linha aqui. E essa minha linha, quando a Feigl vai colocar pra gente, né, quando ela quer que a gente entenda, né, o ponto aqui, o ponto é o contato da minha ferramenta com a minha superfície, com o meu papel, meu plano aqui, superfície não, com o meu plano, e quando eu arrasto esse ponto sobre o meu plano, ele cria a linha. Esse é o conceito do Kandinsky. E aí a Feigl fala assim, as linhas vão estar aqui para criar direções, para criar uma organização no meu espaço. E eu posso também dizer que as linhas podem ser velozes ou não. Então, eu tenho uma linha aqui rápida. E o que seria uma linha não rápida? Uma linha picotada. Uma linha pontilhada. Uma linha que eu me demore mais tempo para observar a configuração dela. Então, eu vou ter isso acontecendo. Eu posso criar uma composição somente com linhas. Isso aqui pode ser. Se eu pensar aqui figurativamente, que tal eu criar uma composição de uma série de árvores, uma junto da outra, em que as linhas vão ser quem? Os meus troncos. Eu vou ter aqui uma série de linhas na vertical, né? Elas estão ascendentes. Normalmente a gente pensa na verticalidade assim, com essa sensação de ascender, de subir. E aí, eu também posso criar um outro tipo de linha. Se eu quiser uma outra composição, eu posso criar a composição na horizontal. Imagina, o que a gente pode imaginar na horizontal? O mar, com as marolinhas,
Eu vou ter uma repetição de linhas na horizontal aqui. Quando eu tenho essa repetição, veja que não é uma igual à outra, mas é uma repetição de ritmo. A gente vai chamar isso aqui de ritmo, porque elas não têm contraste, não tem tensão aqui. O ritmo é o mesmo. Então, quando eu continuo com esses meus ritmos iguais, eu não crio tensões. Eu vou criar levezas. Eu vou ter aqui uma ideia de mais de sutil, de menos, digamos, é mais lírico. Para usar o que a Faiga fala, ela traz assim, é uma ideia desse ritmo mais lírico, enquanto se eu pensar numa composição linear assim, ó, eu vou ter algumas tensões, certo? Por que eu vou ter tensão desse jeito? Eu tenho formas diferentes. Eu quebrei a repetição. Eu vou ter... a minha observação aqui vai estar diferente. Porque antes eu sabia o que eu ia ver. Eu tenho uma, tenho duas, tenho três, tenho quatro. É previsível o que vai acontecer e é previsível o que vai acontecer aqui. Aqui não. Meu olho passeia de uma maneira diferente, porque eu vou olhar para cima, olho para baixo, olho para cima, olhar para baixo. Então aqui na verticalidade, mesmo assim, eu ainda posso gerar mais dinamismo se eu trocar a ideia das linhas. Então aqui eu tenho um conjunto, né? Uma composição aqui de linhas, que eu tenho nelas principalmente verticais e horizontais. Então aqui. O que vai acontecer agora? Eu vou poder pensar nisso aqui também numa composição segura, um pouquinho mais estática. Quando a gente tem linhas horizontais e verticais unidas, a gente vai ter tensões e dinâmicas de alguma maneira, mas se eu comparar isso com outros movimentos de linha, se eu começar a gerar linhas na diagonal, dentro de uma composição qualquer, ou linhas curvas, eu vou ter muito mais dinamismo. Sabe o que acontece? Eu vou fazer com que o meu observador passeie de maneiras diversas pelo meu trabalho. Então vejam só, eu não estou pensando aqui em objeto, em narrativa, nem nada. Eu só estou pensando nas linhas que compõem, que eu posso fazer uma composição. Então, aqui ó, esse vai ser o movimento dessa linha. Essa outra vai estar para cá. Então, essas linhas em diagonais e linhas mais curvadas, eu tenho mais dinâmica. Então, aqui, por mais que eu crie contrastes, né, tensões, porque eu vou ter quebra dos ritmos, as tensões são quebras dos ritmos, eu vou ter, se eu comparo, gente, tudo é comparação. Se eu vou comparar essa composição com essa de cá, essa é muito mais dinâmica do que essa. Então, horizontais e verticais são composições mais estáticas e essas são mais dinâmicas. É isso que a gente vai pensar na hora de observar as linhas. Então, vamos recapitular o que é a linha aqui, para a gente passar para frente. Então, eu lancei aqui, dentro do processo que a Faiga nos traz, eu lancei aqui o conceito do Kandinsky, né? Que a linha é o ponto em movimento. E a Faiga fala que esse movimento das linhas pode ser diferente. Se eu tenho uma linha com maior velocidade, ela tem o menor peso visual. Por quê? Eu passo muito mais rápido aqui. Se eu quero fazer com que meu observador fique mais tempo no meu trabalho, eu tenho que picotar essa linha do que fazer uma linha enorme. Uma linha de contorno, por exemplo. O contorno vai fazer com que eu olhe para aquela superfície e viaje por ela. Se eu tiver um contorno picotado, um contorno que não é contínuo, eu vou levar mais tempo olhando aqui, porque meu olho vai ter que fazer a ponte entre um pedacinho e outro. Se eu já dou para ele esse contorno inteiro, o que vai acontecer? O olho vai viajar rapidinho ali e vai sair daquela forma, ele vai embora.
Então ela fala também que a linha tem ritmo, ela tem velocidade e tem ritmo. A velocidade a gente falou aqui, né? Então, a velocidade e o peso visual são inversamente proporcionais por conta disso. Quanto mais rápida a linha for, menor peso visual tem, porque eu vou passar menos tempo olhando para aquele objeto. E aí, quando eu picoto a minha linha, eu crio barreiras visuais para ela, porque eu vou fazer com que o olho pare dentro da configuração dela, ela vai ter maior peso visual, porque eu vou ficar mais tempo ali, retida naquele espaço. Quando eu faço o ritmo da linha, aqui ela tá sozinha, né? E quando eu penso num ritmo de linha, eu até aqui tenho um ritmo veloz, veja só, eu não quebrei a minha linha, eu fui direto aqui. E aí eu tenho aqui um ritmo esperado, que é uma repetição, mas uma repetição não tão igual. Repetições iguais são um pouco incômodas, não são tão legais. Aqui eu tenho um movimento que eu faço também na minha repetição. Eu posso ter uma repetição, mas eu crio aqui uma coisa interessante para o meu olho passear. Eu tenho uma repetição, um ritmo na vertical e aqui eu tenho um ritmo na horizontal. Esse ritmo, quando eu penso nas marolinhas do mar, é um ritmo quebrado. Eu vou passar talvez mais tempo observando essa imagem do que essa de cá, pensando nesse tempo e a velocidade aqui. E aqui o que a gente criou? Tensão. Quando eu junto linhas de diferentes direcionamentos, eu vou criar tensões. Se eu só tenho linhas na vertical e na horizontal, eu vou ter uma composição um pouco mais estática se eu tivesse composições de linhas na diagonal e linhas em curva. Então, ok. Fechamos aqui o nosso elemento visual, linha. Agora a gente vai pensar na superfície. Ela chama de superfície o que a linha faz. Vamos pegar aqui nosso verdinho de novo para fazer. O que a linha faz, né? A gente falou aqui do movimento, do contorno, do elemento que a gente faz aqui. A linha vai acabar fazendo uma configuração, certo? Uma superfície, ela chama isso de superfície. Uma forma e essa configuração do objeto. Se eu juntar essa linha, ela, né? Eu juntando ela vai fazer eu viajar aqui e vai me dar a forma de alguma coisa. Pode ser alguma coisa que eu abstrato, que eu não entenda, mas pode ser também algo visível, algo que eu enxergue e que eu entenda. Então aqui é uma forma, eu tenho aqui esse espaço aqui. E essa forma ela pode ser geométrica ou não. Aqui não, né? Eu posso partir de uma forma geométrica para criar depois o elemento. E eu posso aqui, né, ter uma forma geométrica. Se eu juntar várias linhas, posso criar também uma forma geométrica. Certo? Então, eu vou ter algumas superfícies dentro da minha composição que podem estar juntas, criando elementos que conversem, né? Isso aqui é uma configuração, esse aqui é outro. E eu posso, a partir dessas configurações, criar também aqui. Vamos tentar pensar em transpor isso para cá. Ó, ali a gente só pensou na linha. E se eu pensasse aqui? Nesse caso, eu já estou criando aqui elementos visuais figurativos, né? Aqui. Só para a gente pensar aqui no que a gente está falando. Então, superfície aqui. Dessa forma. Então, essas formas estão aqui. E aqui eu vou ter outras formas para trabalhar. Então, imagina que eu tenho aqui as árvores e os vasinhos das árvores. E essas aqui não tem. Então, eu tenho aqui diferentes formas que já estão unidas, conversando e fazendo alguma outra ligação. E aqui, vamos pensar no que isso aqui parece. Talvez uma onda?
do mar, assim. E aqui eu tenho a praia. Então, coisa boba aqui só pra gente pensar no que a gente tá trabalhando. Então, da dinâmica da linha, essa minha linha aqui que eu achei a dinâmica, eu tenho aqui a configuração da forma. A forma tem um direcionamento que a gente pode identificar através da linha, dessa dinâmica aqui. É como se eu estivesse simplificando essa ideia. Então, a gente começa com o simples e vai elaborando. E aqui eu tenho a imagem, da onde a gente tira as direções. Então, isso aqui seria uma primeira parte do que a gente está pensando de elementos visuais. Bom, algumas características, só a gente vai ver melhor isso numa imagem do que ela solta aqui, então eu vou só enunciar a ideia. A gente pode ter superfícies, formas, né, abertas e fechadas. O que seria isso aqui? Isso aqui seria uma ideia de uma forma fechada, ou seja, eu consigo capturar ela aqui, tirar ela daqui, jogar em outro lugar, sem que ela se desmanche ou se atrapalhe. Mas se eu pensar numa dinâmica em que eu venho com uma mancha dentro dessa superfície ou dessa configuração e emendo numa outra, eu aqui tenho uma junção. Então é difícil de eu abrir, de eu retirar uma da outra. Então é isso que a gente vai acabar comentando de forma aberta e forma fechada. Dentro de uma imagem é mais fácil de entender esse conceito. Então, esses dois elementos ainda, linha e forma, eles vão estar muito ligados à bidimensionalidade, tá vendo? A gente aqui vai agora acrescentar outros elementos que depois a gente vai juntando e vai dando as perspectivas, vai dando as ideias de formação de outras características do nosso mundo visível que a gente captura e coloca aqui no nosso plano bidimensional. O que a gente chama de bidimensional? A pintura, a fotografia, a colagem, o desenho são coisas bidimensionais, porque o meu papel ele tem somente duas medidas, altura e largura. Então é isso que a gente vai estar falando. Quando a gente fala em elementos tridimensionais, dentro da imagem, a gente está fazendo uma ilusão da tridimensionalidade. A gente não tem um desenho tridimensional feito no papel. Isso só se você criar uma escultura, né? O que a gente vai fazer sempre é uma ilusão. Então a gente pode dar a ideia de que aquilo tem um volume espacial só com a organização de determinados elementos, mas não fazemos, de fato, a tridimensionalidade. Isso fica com outros materiais. Argila, areia, terra, porcelanas e enfim, né, massinha é o que você vai ter para modelar, bronze, né? E aí você faz o tridimensional. Isso está dentro da escultura. A pintura tradicional, que é o que a gente está comentando aqui, ela é bidimensional. Então vamos aqui seguir com os nossos outros elementos visuais. Então agora a gente vai falar de volume. Quem é o volume? O volume ele está determinado pela ideia dessa ilusão tridimensional aí que a gente está pensando. Então a gente pode fazer vou pegar até o exemplo que a Feiga dá no livro, quando a gente junta a linha, né? Vou pegar aqui. Se eu juntar aqui, ó, as linhas, tô formando aqui uma superfície. Eu tenho aquela superfície bidimensional, e se eu agora começar a pensar em determinadas junções de linhas, ó, verticais, horizontais e diagonais, eu posso criar uma ideia de volumetria. Essa ideia ainda aqui tá confusa. Eu não sei se ela vai para trás ou se isso aqui tá no fundo ou se isso aqui tá na frente. Eu posso ter as duas configurações. Mas se eu começar a pensar nisso, numa ideia de claro escuro,
eu consigo organizar essas questões. Então, um passo de cada vez. O volume, vai acabar sendo a organização entre a linha e a superfície, a forma, que de alguma maneira a gente vai combinar essas duas para criar a ideia da tridimensionalidade, e eu completo essa ideia criando a luz e a sombra. Então eu posso pensar em formas geométricas, assim como essa, né? Por exemplo, se eu desenhar aqui um cubo, eu vou partir do quadrado. Primeiro eu parto da linha, depois eu vou juntar essas linhas, faço um quadrado, e eu posso juntar de novo outras diagonais, que são linhas, e crio aqui uma ilusão de tridimensionalidade. Comecei já a organizar. E assim eu vou juntando. Se eu posso fazer também elementos não geométricos e criar uma sensação de quem está na frente, quem está atrás, só colocando uma por cima da outra. Eu vou estar conversando com esse meu espaço aqui de uma outra maneira. Elas não estão separadas uma da outra, já estão começando a se juntar. E assim eu posso criar organização, posso pensar sobre isso. E quem vai ser a luz? A luz, nesse caso aqui, não vai ser exatamente uma teoria luminosa. Ela vai ser pra gente uma nova ideia de complementação aqui do nosso propósito do volume. Então, o que a gente vai pensar como luz? Vão ser os contrastes que vão ser apresentados na nossa obra. É o claro e escuro, tá? Não é a teoria de cor-luz, cor-pigmento, nem o fenômeno visível da luz, assim, a gente vai fazer a ilusão dele, mas não é ele, né? O que a gente está trabalhando. Lembrando que é sempre a ilusão do fenômeno. Então, a gente vai juntar aqui as coisas agora. Eu vou ter meu cubo de novo. Vamos pensar nele aqui. Então, eu tenho o meu quadrado. Meu quadrado, para se tornar cubo, para ter volume, ele vai precisar daquelas linhas da diagonal. E agora, para eu criar direitinho a ilusão do claro escuro, da luz, eu vou mexer aqui. Então, vamos dizer que a luz vem de cima. Eu vou começar escurecendo aqui meu fundo. Olha o que eu fiz. Eu apaguei a luz do meu papel, escureci aqui meu fundo e tô criando um super contraste aqui pro meu elemento. Então, isso aqui que ela quer dizer com luz. Tá criando contraste. Eu posso ainda conversar aqui de outras maneiras. Eu posso escurecer aqui um pouquinho o meu vermelho, meu carmim. Vamos aqui devagar. Aqui tem mais luz, aqui não tem muita. E digamos que aqui é quase que nenhuma, desse lado. Vai estar na penumbra. Agora que eu vou brincar aqui com minha projeção da luz. Pronto. Então, o que eu vou fazer aqui é contraste. O que eu tô pensando é nesse ritmo de contraste de claro e escuro. Fazer aqui uma escala tonal. É aqui que eu vou pensar a minha cor. Saio de um ponto mais escuro e vou clareando ela.
E se eu tivesse uma outra composição, como é que eu pensaria nisso? Eu posso pensar nesses pesos e contrastes, por exemplo. Tem uma obra aqui que eu vou fazer. Eu tenho meu limite aqui, meu papel. Ela fala um negócio muito bonito sobre o limite. A gente tem que pensar que esses tratados, né, dela, do Kandinsky e tal, ainda não falavam de meios digitais, não são contemporâneos à nossa realidade atual, mas não são tão distantes da gente assim. Deixa eu pegar aqui que eu separei para ler para vocês. O limite. O que é o limite? Então, ela fala desse limite da seguinte maneira, né? Essa configuração que a gente tem aqui, o tamanho de onde a gente vai trabalhar. Ela diz pra gente não entender isso de uma maneira que deixe a gente preso aqui, né? Mas pensar que aqui é onde as infinitas possibilidades podem acontecer. Então, ela não quer que a gente pense numa ideia de aprisionamento, mas a gente vai trabalhar com isso pensando nas possibilidades infinitas que a gente tem de organização dentro desse espaço que não é dado e que não é possível. Bom, então aqui, ó, quando a gente falou aqui desses contrastes, né, a gente pode fazer e criar a ilusão de luz e sombra, claro, ele vai estar aqui, né, a gente vai estar pensando nessa situação, mas ela também quer dizer em composições que eu possa criar contrastes que não necessariamente também são de luz e sombra. Por exemplo, se eu tiver um elemento aqui, nessa ponta aqui de baixo, e criar nele, botar um peso, né, cromático forte, escuro, cores escuras desse lado aqui, eu posso pensar nisso como esse fenômeno da luz, porque eu tenho aqui a área muito escura, eu tenho uma área forte aqui, né? Olha aqui, né? Esse ponto aqui tá mais escuro. E aqui eu tenho o claro. E eu crio um contraste aqui, uma tensão. Então, é essa ideia também dentro de uma composição que a gente vai entender como luz, como claro e escuro, essa tensão de pontos, né? O que eu fiz aqui? Deixei uma área bem aberta com o branco do papel. Se eu estiver trabalhando com aquarela, aí sempre a gente vai ter que lembrar dessas áreas com maior ponto de iluminação é o branco do papel, e ela se equilibra aqui com essa área escura. Olha aqui. Aqui eu crio um super contraste, porque eu estou diretamente com o ponto mais forte, a cor mais escura que eu tenho na minha composição está aqui, com a cor mais clara possível que eu tenho também na minha composição, que é essa de cá. E aqui eu vou diminuindo esse peso, eu vou fazendo aqui o quê? Uma passagem tonal, e vou criando uma outra dinâmica, mais suave desse lado, e mais tensionada desse lado aqui, nesse ponto de cá. Daí eu vou pensando nessa composição de claro e escuro aqui para achar uma coisa mais interessante. Eu também posso fazer alguma intervenção. Então aqui tá de um lado e do outro. E se eu colocar um ponto aqui? Esse ponto vai acabar tendo quase que o maior peso visual do meu trabalho, apesar dele ser pequeno em relação a essa coisa aqui, só que ele é um ponto dentro de uma área muito clara, ele vai chamar atenção. E aqui esse ponto, que era o que já estava chamando atenção, vai parar de chamar, porque ele vai competir com esse outro aqui. Então, essa sensação que a gente pode criar também pensando nos pesos visuais das obras, né? Daqui. Então, vamos lá para o nosso último elemento visual. Então, vamos conversar agora sobre o nosso último elemento visual, que é a cor. Talvez esse último elemento visual seja o que seja mais fácil para você entender, é o mais fácil para a gente reconhecer, é o mais apelativo, é o que chama atenção, é o que logo de cara a gente vê num quadro. Então, quando a gente fala de cor, a gente está falando de quem? Primeiro, das 3 cores primárias. Quem são elas, né? Amarelo. Botar aqui. Isso aqui já é uma condição que seja talvez
muito já trabalhada, né? Então, vamos colocar aqui amarelo, azul, às vezes em algumas teorias vai achar escrito magenta, alizarim, mas é essa variação aqui do rosado. Então, as 3 primárias estão aqui. E aí, a partir delas, a gente vai fazer as outras relações. A gente vai tirar as cores secundárias. A gente vai ter o violeta. O verde. E o laranja. E depois dessas relações, a gente vai criar aqui outras variações, né? Se eu quiser misturar as primárias em pares, eu crio essas de cá, como agora aqui. Vamos fazer um exercício. Se eu boto aqui bastante amarelo, vamos caminhar do amarelo ao azul. O amarelo é um ponto de partida. E põe o azul do outro lado. Vou juntar os dois agora. Eu também posso fazer uma relação, né, que eu tenho uma primária com uma primária, tenho uma secundária, e também posso fazer relação de uma primária diretamente com uma secundária. Vamos trabalhar aqui o carmim, fazendo a misturinha do verde. Então, isso aqui é uma relação básica de cor. E aqui eu vou ter aquele neutro que acontece nessa misturinha. Pronto. Mas se eu pensar nisso, né, qual é o nosso objetivo em falar em cor aqui? É achar ele como elemento de uma imagem, né? Então, onde é que a gente vai treinar isso? A gente vai pensar um trabalho. Vamos pensar aqui que eu tenho um trabalho que eu vou fazer com as 3 primárias. Então, vamos lembrar do Mondrian. Não sei se vocês têm ele na cabeça. Mondrian, um artista que trabalhava muito com as 3 cores primárias, branco e preto. E ele trabalhava fazendo uns quadradinhos. Foi aqui, sei lá, botar outro aqui. E ele teve até assim, foi até bastante popular. Não, ele não era um artista pop, não era essa a ideia dele, mas a imagem do seu processo ficou, né? Tem vestido com essa imagem, tem outras coisas que se apropriaram da ideia dele. Bom, eu tenho aqui um trabalho com as 3 primárias, coloco elas aqui, vou criando aqui minha variação, minha composição, mesmo que eu esteja trabalhando com outros elementos, figuras, formas geométricas, além da cor, eu tenho delas aqui pontos muito pregnantes, né? Então aqui, diretos. E se eu tivesse uma outra dinâmica para pensar nelas? Organizasse isso aqui de uma outra maneira. Então vamos dizer que eu tenho aqui uma mancha azulada, uma coisa rosa aqui, e aqui embaixo
um ponto amarelo. De qualquer maneira, né, eu tô repetindo a mesma ideia. Tô com as 3 primárias e tô com essas questões mais dessa dinâmica mais estática, desses pontos visuais de peso muito forte. Os 3 têm peso muito forte. E aí eu vou começar a dar uma dinâmica. Aí eu vou lembrar da linha, né? Vou botar uma diagonal aqui para ver se eu tiro um pouco dessa intensidade. Vou criar aqui uma diagonal para conversar aqui, vou puxar para cá. Mas mesmo assim isso vai continuar um pouco estático. Mesmo que eu ponha uma diagonal, o peso visual das cores é maior. O que eu vou começar a fazer? Eu vou criar uma ponte. Quando eu crio uma ponte entre eles, o dinamismo começa a aparecer no meu trabalho. E essa ponte é feita por quem? Quem são essas cores dinâmicas na obra? Da onde ele surge, da onde ele vem? São através das cores secundárias. Elas que vão traduzir esse dinamismo, elas vão dar possibilidade. Certo? Então, eu tenho uma dinâmica aqui e tenho outra dinâmica aqui. Não quer dizer que essa é melhor do que essa. É o que eu quero para o meu trabalho. Eu sempre tenho que pensar assim: o que eu quero colocar ali para conversar com o meu espectador? E essa conversa tem que partir de mim, de uma vivência, de uma ideia, de um tema que é meu e que eu quero me comunicar, né? Então, se eu sou assim, mais dinâmica, com assim, literal, se eu muito mais sem firulas e tal, essa ideia pode ser feita assim, né? Estática, tá lá, crua, sem rodeios. Eu posso pensar numa coisa assim. Se eu quero com mais suavidade, se eu quero passagens suaves, se eu quero conversar mais com o meu espectador de uma outra maneira menos agressiva, digamos assim. Não que nesse sentido seja, não uma agressividade ruim, mas né, aqui sou mais direta, aqui eu vou ser mais calma, mais devagar. Posso pensar em criar essas pontes, fazer com que essa visualização seja mais fácil para o meu espectador. Eu posso fazer essas dinâmicas. Então, a cor vai estar aqui nesse sentido. A gente, quando fala de teorias cromáticas e estuda as teorias, é para poder entender um ponto de observação da cor e depois a gente vai aplicar ela em outra coisa. Então, por isso que eu digo que sempre são ferramentas, né? Para a gente entender os processos, para a gente ver como eles funcionam. E cada parte do estudo, cada elemento visual desse vai ter o seu aprofundamento. Então, quando eu falo de cor e vou buscar teorias cromáticas para entender melhor como essa cor funciona, é um aprofundamento dentro desse elemento visual que eu vou trabalhar. Quando eu penso, e aí quem eu vou estudar, né? Eu vou estudar o Item, o Albers, eu vou estudar livros que me ajudem a entender até da psicologia das cores, posso voltar às teorias antigas se elas me interessam, posso pensar em artistas contemporâneos trabalhando essas teorias de cor, vou pensar o que é cor luz, cor pigmento, o que eu vou usar no meu trabalho. Quando eu estou pensando na questão do claro escuro, desses contrastes, dessas etapas, eu posso até estudar isso no desenho. Eu posso me aprofundar bastante no desenho para entender da onde é que vem essa questão da luz, desses pesos visuais, da onde tem esses contrastes, né? Porque aí eu não estou trabalhando com cor, eu estou trabalhando com a mesma... um grafite, por exemplo, no desenho. Então, o grafite não tem cor, é só claro e escuro. É ali que eu vou pensar.
O volume também, desenho, linha, né? Onde é que eu vou acertar isso? E ainda vou achar os teóricos, né? Nesse caso aqui, a Feiga trouxe pra gente a teoria das 3 cores primárias, junto com todos os outros elementos visuais, ela trabalhou e trouxe pra gente. Tem o Rudolf Ahern também, que vai falar desses elementos visuais, dos pesos na composição, e ele vai tratar de uma maneira até mais psicológica esses mesmos assuntos. Como a Feiga é do fazer artístico, a linguagem dela, para mim, é mais agradável. Mas o Ahern também trabalha com as mesmas questões, trazendo, né, outras formas de trabalho e que são relevantes também. É uma pesquisa mais aprofundada. Quem quiser aprofundar no assunto, já sugiro ler o livro dele. Eu posso pegar também até livros de professores da própria Escola de Belas Artes, foram alguns textos que eu fui estudando e que me ajudaram também a entender. Então é sempre um conjunto de coisas. Eu usei as ideias propostas pela Feiga porque são ideias didáticas e fáceis da gente conversar, mas é um mundo, é um infinito. O Kandinsky mesmo, tanto ele fala de linha, né, dessas primeiras sensações da linha, do plano, do ponto, dessas questões bidimensionais que a gente tratou logo no início da nossa aula. Ele tem um livro que fala sobre isso, que a gente comentou, que é o Ponto e Linha sobre Plano, e tem um livro só sobre cor, que é do espiritual na arte. O Paul Klee também vai ter também alguma coisa sobre cor e outras formas também. Então, acaba que cada artista vai ter sua visão sobre o assunto e vai ter uma maneira de explicar isso. O importante é a gente saber que eles existem e quem são eles. Mas eu tenho falado bastante de artistas, né, de fins do século XIX e início do século XX. Isso não era uma coisa que os artistas de antigamente não sabiam. Eles conheciam e conheciam muito bem e organizavam isso de uma maneira maravilhosa também. Mas como a narrativa ali estava muito mais presente, talvez eles não denominavam isso de uma forma tão contundente quanto esses que começaram a criar tratados mais, né, científicos, como o Kandinsky, por exemplo, sobre esses elementos visuais. Então é interessante a gente fazer exercícios em cima das imagens também, dos artistas, do trabalho do artista, para a gente entender e reconhecer melhor como esses elementos funcionam. Aqui a gente trabalhou eles em separado, para a gente entender quem são. E aí, mais à frente, a gente vai ver como achar eles dentro da obra, fazer uma análise de uma obra.